Pessoal, hoje, então, a gente está aqui no nosso 7º encontro, né? Fazendo aos pouquinhos aí essa jornada de informações, enfim, uma série de dicas, né? Que a gente... hoje é o 6º ou hoje é o 7º? Agora fiquei confusa. Enfim, amanhã é o último. Penúltimo encontro. Nosso penúltimo encontro, né? Dessa atividade de poder dar para vocês algumas informações. Nosso objetivo era apenas esse, né? Poder passar para vocês algumas informações, ajudar vocês a se localizarem um pouco, né? Nessa jornada, né? De começar a fazer o mestrado, com todas as suas etapas, as suas dificuldades, as suas particularidades, passando por processos mais teóricos e, ao mesmo tempo, passando por processos mais práticos mesmo, né, da dinâmica das universidades, em como que as coisas têm acontecido. Saber um pouco como são os processos ajuda muito, dá mais tranquilidade, você fica menos ansioso, enfim, tem toda uma situação aí que pode ajudar. O tema de amanhã é justamente para a gente discutir as pressões psicológicas do processo, as inquietações, as angústias, então a gente aproveita e abre um pouco mais essa discussão. Mas hoje eu quero mostrar para vocês qual que é o melhor caminho para você encontrar um orientador. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que tem programas que pedem que você indique já o orientador quando você faz o seu projeto de pesquisa. Então, há vários programas que vão pedir que você já indique um orientador ou até 2 orientadores do programa, né? Gente, significa que essa pessoa vai ser o seu orientador ou a sua orientadora? Não, não significa. Mas o fato de você indicar 1 ou 2 nomes do programa facilita o processo, porque você identifica que aquela pessoa já está, de alguma maneira, ligada à sua pesquisa, e, no geral, se esse professor ou essa professora tiver vaga e se interessar por orientar o seu trabalho, é convidado para participar da entrevista que você vai fazer também. Nosso programa agora de filosofia, no dia 2 ou 1, não me lembro mais, a gente vai ter... as entrevistas, na verdade, começam um pouquinho antes, mas no dia 1º vão todos os alunos que me escolheram como possível orientadora. Eu ainda não sei se eles vão entrar ou não, mas eu vou acompanhar essa entrevista e, com isso, conhecer um pouco melhor do trabalho deles e, dessa forma, até, enfim, de alguma maneira, poder, se for o caso, conversar com a comissão de seleção, etc. e tal, tá? Pessoal, se mais alguns de vocês puderem abrir a câmera, eu agradeço. Pelo menos na minha visualização aqui, eu não estou vendo quase ninguém. Então, assim, eu vou mostrar para vocês, considerando esse caso, sabe? Quando você precisa indicar um orientador. Quando o programa não pede que vocês identifiquem o orientador no projeto de pesquisa, às vezes vale a pena você fazer esse processo que eu vou mostrar para vocês agora também, porque você pode entrar em contato com o orientador ou com a orientadora antes do processo começar. Isso tem muitas vantagens, gente. Muitas vezes, quando você não é de fora, né? Desculpa, quando você não é de dentro da universidade, outras pessoas que já conhecem esses professores. Então, assim, no geral, os processos, eles são muito legítimos, é feita toda uma avaliação muito cuidadosa, muito criteriosa. O fato de um aluno ou uma aluna já estudar naquela universidade não vai garantir que ela entre, né? Mas é diferente quando você pega um projeto e você fala, esse aqui, eu sei quem é esse aluno, eu sei quem é essa aluna, né? Então, eu acho que esse ponto, ele é importante justamente por conta disso, né? Essa possibilidade de você, de alguma maneira, ter alguma aproximação antes do processo começar. Então, de qualquer maneira, vale a pena essa investigação. Quem são esses professores, essas professoras que podem orientar você? Nos editais, gente, é muito comum aparecer, inclusive, se esses professores estão oferecendo vaga naquele ano. Então, isso é importante também. De repente, você está pensando que a Maria vai te orientar na Unicamp, e quando chega naquele ano, ela não tem vaga, né? E essa definição de vaga, gente, ela é uma definição que é feita pelo interesse do professor, mas também pela quantidade de orientantes que ele já tem.
Porque a CAPES, que vai dar nota para os programas, ela considera isso. Então, assim, não é adequado que um professor tenha lá 15 orientandos, não tem nenhum cabimento, ele já faz 1 milhão de outras coisas na universidade, ele não vai conseguir orientar tanta gente assim. Então, tem números, né, que são estabelecidos, e por isso essa coisa da vaga. Às vezes também, o professor não quer orientar naquele ano, ou está com outras atribuições que ele não tem tempo de orientar. Então, é importante vocês fazerem esse contato. Ao fazer um contato, é bacana que você apresente alguma coisa, pelo menos a linha de pesquisa que você está querendo atuar e o seu problema, né? Eu recebo muito e-mail do pessoal que quer fazer mestrado comigo, falando, eu quero fazer mestrado com você. Ótimo. Não, agradeço muito, mas não... Eu brinco, né? Não tem mestrado em SUS, então você não vai resolver muito isso, né? Você precisa dizer... Eu sou uma parte desse negócio só, né? Eu não posso ser o foco. Então, quando você chega e fala, olha, eu quero fazer sobre educação inclusiva, estou pensando, o professor já tem uma ideia, pelo menos, do que você está fazendo. E, às vezes, pode até te encaminhar para outra pessoa, caso ele não seja, ou ela não seja a pessoa mais adequada, tá? Então, eu vou colocar aqui para apresentar para vocês 2 programas. O primeiro que eu vou mostrar, eu vou continuar lá no site da filosofia, e depois eu vou mostrar o de educação da Unicamp, tá? Eu acho que vocês conseguem ter uma ideia, vocês vão ver como que é bem parecidinho, apesar do formato do site ser diferente, as informações são praticamente as mesmas, tá? Então, deixa eu colocar para apresentar aqui. Aí vocês já me dizem se vocês conseguem ver. Então, ó, tô na página do site novamente. Me digam pelo áudio se vocês conseguem ver. Apareceu? Apareceu. Sim, tá aparecendo. Ok, então vamos lá. Levantei para pegar o bilhete que a criança colocou embaixo da porta, que olha a situação de pais e mães, professores em tempos de pandemia, né, gente? Cada coisa maluca, né? Que a gente não consegue nem cuidar das crianças direito, mas vamos lá. Então tá, onde que eu vou aqui, gente? Nos docentes. Ó, olha o site do programa. O programa... deixa eu mostrar isso aqui para vocês logo, já de início, ó. Apresentação do programa. Logicamente que você vai entrar no programa, você vai ler tudo, né? Linhas de pesquisa. Então, eu entro aqui, e aqui eu sei que este programa orienta trabalhos em 2 linhas de pesquisa, ética e filosofia política, que é a que eu estou, inclusive, e teoria do conhecimento. Se você ler a descrição das linhas de pesquisa, você vai saber mais ou menos se o teu interesse for numa área como essa, se o teu programa, se o seu projeto se insere ou não. Uma outra coisa que é muito comum nos sites, eu sei que a Dan já falou para vocês também, mas vale como reforço, é você ter, muitas vezes, indicação de grupos de estudo. Então, aqui tem alguns grupos de estudo que se desenvolvem na UFABC. Às vezes, se você tem um pouquinho de tempo antes, né, de começar... Todos em filosofia aqui, tá, gente? Especificamente filosofia. Então, se você tem algum interesse em entrar no programa de filosofia, você pode, de repente, se aproximar de um grupo desse, já começar a conhecer o professor, os colegas, e assim por diante. Então, é um caminho interessante. Agora, eu vou para o ponto que nos interessa aqui, que são docentes. Docentes credenciados. Todo site de programa tem isso, gente. Isso foi uma coisa também que eu observei enquanto vocês estavam conversando lá pelo chat ontem, antes de ontem. Não é só no site do programa de ensino em matemática que você vai encontrar o contato dos docentes. É em qualquer site, até coloquei lá no chat, né? Em qualquer chat de programa do país, você tem que ter os nomes dos docentes que estão credenciados lá. Que não são necessariamente todos os professores da universidade, gente. Professores que estão no mestrado e doutorado têm que ter um X de publicação, ou ele não entra no programa. Então, nós temos um monte de professores na UFABC que não estão em programa de mestrado. Então, você precisa olhar especificamente quem está credenciado. Vou passar muito rapidamente, gente, mas aqui o nosso site, que é muito padrão para muitos, vocês têm o nome dos professores, o que eles estudam, né? Os autores, os temas, etc. e tal. Por exemplo, o André estuda relação entre filosofia e cinema. Então, quer dizer, a tua área tem a ver com isso? Bom, já arrumou uma boa pessoa para orientar, né? E assim por diante. O Cadu, Carlos Eduardo, estuda Foucault, principalmente, o pensamento do Michel Foucault, e assim por diante.
Então, vocês têm a descrição do que o professor estuda, o e-mail dele, isso é muito comum também nos sites dos programas. Aqui, no caso, tem até a sala onde encontrá-lo na universidade, né? Eu vou mostrar para vocês no geral, só para vocês verem até onde vai. São vários professores, cada um com linhas diferentes, né? Professores de fora também, como é o caso aqui deste professor, que é acho que eu desci muito rápido aqui, que é um caso de um professor que está na Unifesp, mas ele é credenciado também com a gente, o caso do Marcelo, então isso é muito comum também. E aí, você tem as mais diversas áreas e temas, né, até o Vinícius. Deixa eu escolher um aqui, para mostrar para vocês o Lattes. Deixa eu pegar do Daniel. Então, é o seguinte. Como é que você vai saber mais detalhes sobre se esse professor pode se interessar pela sua pesquisa? Só essa informação aqui de cima não é suficiente, gente. Ela é importante porque ela já exclui muitos orientadores, mas é importante que você faça uma segunda verificação, que é entrar aqui no currículo Lattes. Vamos ver se vai carregar direitinho. Continuam vendo? A página está carregando agora a plataforma do CNPq, no Lattes. Vocês me falam pelo áudio, porque eu não estou vendo vocês, tá? Sim? Consigo ver. Sim. Ok. Então, esse é o currículo do Daniel Pansarelli, meu grande amigo, está no programa comigo. E aqui vocês vão, inclusive, esse currículo Lattes é o currículo que todos vocês devem ter também, certo? Preencher o currículo de vocês lá no Lattes. Já vou aproveitar hoje para dar umas dicas aqui, a gente tinha falado sobre isso numa outra aula, né? E aqui, nesses itens, você vai encontrar todas as informações sobre o professor, né? Quando eu estou procurando um orientador, gente, tem duas coisas que são bastante importantes. Você pode dar uma olhada aqui na formação dele, acadêmica e titulação, sobre o que ele fez a sua tese de doutorado ou o seu trabalho de mestrado, né? Então, aqui o Daniel, ele fez um trabalho sobre um filósofo latino-americano no doutorado e fez um trabalho sobre autoria do mundo, educação mediada do sujeito autônomo no mestrado. Você tendo esse título, se você colocar no Google ou no próprio site da universidade, você consegue acessar essa tese. E com isso você sabe um pouco como que foi a base da formação desse professor, quais são os autores, as linhas de pesquisa que ele estuda. Agora tem um lugar mais eficiente, que é você vir aqui em cima na produção. E aí você vem aqui, artigos completos publicados em periódico, tá? Quando você tem essa lista aqui, é tudo que o Daniel tem produzido nos últimos anos. No geral, a gente vai acumulando, esse Lattes vai ficando uma coisa assustadora, né? Porque a gente vai publicando ao longo de muito tempo, vai acrescentando aqui. E todos esses artigos aqui, eles também estão disponíveis na rede. Então, vocês podem dar uma olhada no que o professor que vocês estão interessados tem pesquisado, para ver se ele, de fato, vai se interessar pela sua pesquisa. E, gente, podem fazer o contrário também. Vocês podem começar a investigar um pouco o que as pessoas estão pesquisando, se você tiver na dúvida sobre o que pesquisar, e puxar o seu problema daí, partir de uma problemática que alguém já está investigando, né? Então, você vai buscar, por exemplo, pegar esse daqui, que é um artigo, inclusive, que a gente produziu junto, eu e ele. Eurocentrismo e racismo em torno da periculosidade das teorias. Se você abrir o site dessa revista aqui, ontem a Dan já falou para vocês, né? Olhar artigos em revistas qualificadas. Você abre lá o site da Problemata, tá aqui o nome, ó, direitinho, Problemata, Revista Internacional de Filosofia, é o terceiro artigo, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas é o terceiro artigo. Vocês vão encontrar exatamente esse texto. Ou até pelo título, vocês encontram exatamente esse texto. Para que fazer isso, gente? Para saber com quem que você está lidando. Para saber quem é que é a pessoa, o que interessa para ela, tá? Aproveitando que a gente já está com o Lattes aberto, muitos de vocês falaram que estavam na dúvida onde colocar as coisas, né? Então, veja só. Certificados. Se vocês observarem aqui na produção, a gente tem, se você publicou algum artigo, se tem algum artigo seu que foi aceito já para publicação, se você tem algum livro ou capítulo de livro, se você escreveu em algum jornal ou revista,
Se você tem algum trabalho publicado naqueles cadernos de resumo dos congressos, muito comum quando a gente vai apresentar, ter lá um caderninho de resumo. Se você apresentou algum trabalho, aí tem outras coisas de outras áreas, né? Se você fez partitura, se você fez alguma tradução, se você escreveu algum prefácio. Se a coisa não se encaixar em nenhum desses aqui, você tem o item outras produções bibliográficas. E aqui do lado tem toda uma série de outras coisas, inclusive muitos que servem para professor. Assessoria, consultoria, programa de computador, produtos tecnológicos, de repente você desenvolveu alguma coisa para facilitar a aprendizagem para os seus alunos, processos técnicos, trabalhos técnicos, carta, porque esse Lattes ele é para qualquer área, né? Se você ministrou algum curso de curta duração, desenvolveu algum material didático. Então, basta vocês darem uma olhadinha aqui que vocês vão saber exatamente onde vocês devem colocar as coisas. Todo esse item aqui são coisas que você produziu. Você mesmo foi o autor. Ok. E esse monte de cursos que a gente faz como participante, como ouvinte, como cursista. Esse mesmo que vocês estão fazendo aqui com a gente. Vem aqui, ó, na formação complementar. Então, tudo que está aqui na formação complementar não foram coisas que foram oferecidas pelo Daniel como conferencista ou como professor. Ele esteve lá como aluno. Ele esteve lá como vocês estão aqui, na condição de aluno. Vai tudo aqui na formação complementar. Vocês entram no Lattes, vocês vão encontrar o lugar para preencher. Gente, o currículo de quem está na universidade, já trabalhando numa universidade pública, esse item é o que a gente menos preenche. Porque para nós, quando você já está no ensino superior, trabalhando numa universidade pública, você participar das atividades como ouvinte ou como aluno conta muito pouco na nossa carreira nessa altura do campeonato. Então, é muito comum você olhar os currículos dos professores do ensino superior e ver algumas coisas só. O Daniel colocou lá algumas coisas que ele fez fora do país e tal. Mas, no geral, primeiro que a gente não dá nem conta, gente, de ficar inserindo tudo que você faz ali no Lattes, porque dá uma trabalheira danada, né? Mas os professores, normalmente, que vocês vão consultar, qual é o forte do currículo deles? São justamente as publicações. É aquilo que ele faz como autoria dele, né? Se você olhar o Lattes desses professores, você vai saber se há uma chance ou não há uma chance dele te orientar. Então, essa aproximação é super importante. E você pode precisar disso para indicar alguém. Então, é bom saber, né, esse processo. Eu vou colocar um outro agora para vocês, que é o site da Unicamp. Vocês conseguem ver? Faculdade de Educação da Unicamp. Sim? Ok. Depois vocês entrem no site, gente, virem, revirem. Sugiro que vocês façam isso com todos os programas ligados à educação ou à área que vocês estão querendo de maneira mais específica, nas universidades que vocês têm condições de estudar, né? Lembrando que você vai ter que fazer disciplinas lá durante um período de tempo, no geral é o primeiro ano, e que você vai ter que ir nas reuniões com o seu orientador lá. Ou seja, no período de 2 anos, não é como uma faculdade, que você tem que estar lá todo dia, né? No geral, 2 vezes por semana no primeiro ano, no máximo 3, mas no geral 2 vezes por semana é o suficiente, porque a quantidade de créditos que os programas cobram são distintos, mas no segundo ano você vai ter vários momentos que você tem que estar lá. Ou seja, estou colocando a Unicamp aqui para estimulá-los, né? É uma das maiores universidades do país, mas você precisa ter condições, né, de tirar um dia para ir para lá, ou 2, enfim. Então, aqui o programa está organizado, o site está organizado de uma outra forma, quero chamar a atenção para vocês, logo aqui em cima. Eles têm mestrado e doutorado em educação, mas também mestrado profissional em educação escolar. Então, veja, né, tem os dois mestrados. E aqui você tem a estrutura, as linhas de pesquisa e o corpo docente. Então, se vocês observarem aqui embaixo, veja lá, a linha trabalha educação. Quais são os professores que atuam nessa linha? Aqui vocês têm a descrição da linha, né? E em cada professor, você vai saber mais especificamente o que
que você pode encontrar, que é que esses professores estão pesquisando. Então, por exemplo, você está querendo investigar sobre trabalho docente na pandemia? Está uma boa linha aí, certo? Você está querendo investigar sobre relações raciais, étnico-raciais, na perspectiva da educação? É uma linha que dá conta disso, já está descrito aqui, né? Depois vocês dão uma olhada com calma. Educação e ciências sociais, educação e história cultural, educação, história cultural, educação em ciências matemáticas e tecnologias, Estado, políticas públicas e educação, filosofia e história da educação, formação de professores, currículo, trabalho docente e avaliação, linguagem e arte em educação, veja quantas possibilidades, psicologia e educação. Aqui vocês também vão encontrar os grupos de pesquisa. No geral, não são todos, gente, mas parte dos grupos, pelo menos, a possibilidade de você se aproximar desses grupos. E aqui, uma questão, um ponto que não tem no nosso site, pelo menos não tinha até a última vez que eu vi, mas que eu acho que pode ser muito útil para vocês, que é o seguinte: dissertações e teses defendidas. Lembra que eu falei numa das aulas? Alguém perguntou, né, onde eu acho uma tese e tal? Ok, toda universidade tem uma página, vamos ver se carrega aqui, uma página que é um repositório, no geral está ligado à biblioteca, e você vai ter a lista das teses que foram defendidas. É muito útil para vocês, não vai carregar, mas é a minha internet, gente, tá tentando carregar ainda, depois vocês acessam em casa. Quando não tem especificamente o link direcionado no site, vocês podem dar uma olhada na própria biblioteca da universidade e procurar por tese, porque vocês vão encontrar lá as informações que vocês precisam, enfim, bem detalhadamente sobre todas as dissertações que foram desenvolvidas lá naquele período, nos últimos anos, enfim. Então, esse ponto ele é bastante importante, porque olhar um projeto, uma tese desenvolvida, gente, é você ver um trabalho realizado. E não dá para pegar a tese e dissertação de mestrado em qualquer lugar, gente. Tem que olhar, é a mesma dica que eu dei para vocês em relação à tradução. Não adianta você pegar qualquer tese ou dissertação que você encontra no Google. Vai olhar nas grandes universidades, nos bons programas, e aí você vai encontrar trabalhos de qualidade. Então, é uma forma segura, tá? Eu vou terminar a exposição aqui, aí daqui a pouquinho a gente abre, eu já leio as perguntas de vocês, tá? Então, eu acho que assim, gente, esses dois sites que eu mostrei para vocês ajudam vocês a perceberem que você vai encontrar quais são os professores que estão vinculados ao programa e às linhas de pesquisa, para que você possa fazer um contato, ou pelo menos para que você possa saber quem você deve indicar, para você indicar pessoas que de fato têm alguma familiaridade. E mais, né, gente? Você viu, o pessoal faz muito isso na UFABC. Você vê, por exemplo, eu pesquiso, por exemplo, as interfaces da filosofia com a psicanálise. Então, muita gente vem me procurar para fazer mestrado ligado à psicanálise. A pessoa está por aí pesquisando coisas, de repente vê que vai ter uma palestra minha, é muito comum as pessoas irem lá assistir. E aí chega lá e fala, professor, estou chegando, entendeu? Estou querendo fazer mestrado. Então, esse processo da política da boa vizinhança ajuda, gente. Ajuda, e quanto mais você puder conversar com esse orientadora, melhor, porque, no geral, os professores ajudam no processo, até você a formatar o projeto, né? A chegar numa versão final do projeto. Isso não significa que você necessariamente vai ser aprovado, esse professor pode não estar na comissão de seleção, mas pelo menos você vai ter uma possibilidade melhor de concorrer. Gente, agora quanto à bolsa, eu vou só compartilhar aqui uma tela com vocês, e depois eu vou tirar aqui o compartilhamento para poder olhar vocês todos, e aí eu já explico melhor. Eu coloquei aqui para vocês um site do governo federal, ligado ao MEC, né? Só para vocês verem que, vez ou outra, aparecem esses editais
de bolsas específicas para professores da rede pública de ensino, se eles fizerem mestrados profissionais. Esses editais, eles vão saindo, eles não são permanentes, né? Então, o próprio programa pode te dar informação se tem algum, se não tem. Eu quero mostrar um para vocês que é desse ano, também, gente, como exemplo, né? Ainda mais do jeito que as coisas estão, não há garantia nenhuma, né, de que esses programas continuem ou não continuem, mas ele é desse ano, ó, de fevereiro de 2020, foi modificada aqui a informação, então ele está relativamente atualizado. O que significa isso? Significa que você pode concorrer a bolsas a partir de um programa mais geral, se o programa que você for participar estiver credenciado nesse edital. Quer ver? Deixa eu ver se eu encontro aqui. É específico para professor da rede pública de ensino. Deixa eu ver, porque eu tinha aberto o lugar onde tinha os mestrados. Ah, tá aqui, ó. Então, veja, não são todos os programas de mestrado que estarão ligados ao edital. E isso muda de ano para ano, né? Mas aqui tem indicação de vários programas que estariam ligados a esse edital de bolsa. Então, quer dizer, tem vários, ó, tem química, tem filosofia, tem ciências sociais. E como esses mestrados, eles costumam ser em rede, ou seja, tem uma sede numa determinada universidade, mas você pode estar em outra universidade para fazer, é como se tivessem filiais, né, do programa principal, abre muita possibilidade. Então, eu convido vocês a darem uma olhadinha depois, eu vou colocar o link aqui no chat. Depois vocês olhem com calma, que acho que agora nem adianta tanto, mas eu vou explicar para vocês direitinho como é que funciona aí o processo. Ó, o chat está aqui, para vocês darem uma olhadinha, sabendo que esse é o edital de agora, e tem outras possibilidades. Gente, como que é normalmente que acontece a atribuição de bolsas? Primeira coisa importante é vocês saberem que a bolsa de mestrado tem um valor hoje de R$ 1.500. Esse é o valor, né? Nossas agências de fomento não conhecem muito a noção de inflação, talvez a gente pudesse fazer um trabalho de pesquisa para definir o que é a inflação, dizer que ela existe, né? Então, temos muitas bolsas que vêm das agências que estão bastante defasadas, né? A de iniciação científica, as que estão ligadas diretamente aos programas de formação do professor, como formação inicial de professor, como é o caso do PIB, de residência pedagógica, de mestrado também, R$ 1.500. Como é que funciona esse processo, gente? Pelo menos até agora, neste momento, né? A CAPES, que é um dos órgãos, né, enfim, mais importantes de fomento no país e que direciona esses recursos para a formação em pós-graduação, ela destina bolsas para o programa. Então, cada programa tem X bolsas CAPES, né? Quanto maior a nota do programa, mais bolsas esse programa tem, né? Então, a nota vai até 7. Programas que têm nota 7, programas que têm nota 6, costumam ter muitas bolsas, né? Quem vai ter acesso a essas bolsas, gente? Quem, no geral, fica selecionado entre os primeiros lugares. Não são todos que pedem bolsa, né? Até porque muitas vezes o orientador vai fazer uma exigência que você, por exemplo, não esteja trabalhando X horas por semana para fazer jus à bolsa. A CAPES também tem algumas restrições, mas é possível você conseguir conciliar algum trabalho com isso, né? Eu já tive vários casos de alunos assim, mas não trabalhando o tempo todo. A ideia da bolsa é que você vai receber uma remuneração para que você possa abrir mão do seu trabalho, em alguns casos, ou pelo menos de parte do seu trabalho. Pelo menos essa é a ideia. Então, a CAPES, ela direciona as bolsas para os programas, e aí os programas fazem seleções específicas para destinar essas bolsas. Vou falar para vocês como acontece no programa de filosofia. Os primeiros colocados são aqueles que vão ser agraciados com a bolsa. E aí, ela tem duração de 2 anos. É 1 ano, prorrogável por mais 1, né? No geral, fica-se com 2. Agora, gente, na UFABC, e isso é uma prática em outras universidades também, mas a UFABC tem isso como uma prática corrente, a própria universidade também destina uma quantidade de bolsas para os programas. Então, no geral, você tem o recurso da agência de fomento e tem recurso da própria universidade, é o mesmo valor,
que aí aumenta um pouco a quantidade de bolsas do programa. Então, você vai ter lá, 10 bolsas, vou dar um exemplo geral, em que 5 bolsas são da CAPES e 5 bolsas são, por exemplo, da própria universidade. Não é toda universidade que consegue fazer isso, porque os cortes que o governo tem feito nas universidades têm sido cada vez maiores, então, não tendo recurso, esse valor não é repassado. Então, você se preparar para entrar no processo seletivo e ainda se preparar para ficar bem colocado no processo seletivo, é uma oportunidade de você receber essa bolsa. E se você não tiver a carga completa, ou se você puder renunciar durante um tempo ao seu trabalho, ou se você tiver o interesse de pedir um afastamento, porque você consegue se manter, etc e tal, é muito bom e é um privilégio a gente poder parar um tempo para poder fazer o programa, né? Infelizmente, com esse valor, né? Não necessariamente isso é possível. Por isso que eu falei que falta a incorporação da noção da inflação, né? Se a inflação tivesse aplicada nos últimos anos, essa bolsa certamente estaria muito maior. Qual que é a outra possibilidade, gente? Existe uma agência de fomento em cada estado, no nosso caso aqui em São Paulo, é a FAPESP, em que você e o seu orientador podem pedir bolsa diretamente para a FAPESP. Então, a CAPES dá bolsa para os programas, o programa repassa para os alunos. A universidade, quando tem recursos, destina para o programa, essa bolsa é repassada para os alunos. A FAPESP, não. A FAPESP você pede com o seu orientador, é uma bolsa que ela é dada para os dois, eu diria, porque o orientador também tem que cumprir vários requisitos para poder pedir bolsa. E aí, se você for classificado para receber essa bolsa, ela é maior, o valor dela está maior, não me lembro quanto que é agora, mas o valor é maior, acho que é 1.700, 1.750, ou talvez até seja um pouquinho mais, e você vai receber essa bolsa diretamente da agência de fomento, né? No geral, quando a gente vai solicitar uma bolsa para a FAPESP, a gente tem que readequar o nosso projeto de pesquisa. Então, o projeto tem que seguir uma série de elementos muito específicos que o seu orientador vai te ajudar a preparar para pedir. A bolsa da FAPESP, no geral, é solicitada depois que você já ingressou, a menos que você tenha um orientador que vá te ajudar já antes de você ingressar no mestrado a preparar esse projeto. Muito pouco recomendável que você se aventure a preparar um projeto para a FAPESP sem ter alguém que já conhece bem como é que funciona todo o processo, que a chance de conseguir vai ser bem pequena. Então, é isso, gente. A gente ainda tem muitas bolsas distribuídas para os programas, há possibilidades, né? Conforme, se o aluno consegue bolsa FAPESP e ele tinha uma bolsa da CAPES, essa bolsa volta para o grupo. Então, no geral, tem programas que conseguem, num edital, atender a 10, 20 alunos com bolsa. Tudo depende do programa, da quantidade de bolsas, de quanto tempo esse programa existe, né? Tem tudo isso, interfere nesse processo. E tem esses específicos da rede pública, sempre teve, ligado ao mestrado profissional. Esse ano eu sei que teve umas dificuldades muito grandes, teve muito corte, mas aí é uma coisa que vocês podem perguntar especificamente, se forem fazer um mestrado profissional, no próprio programa, se tem bolsa específica para o professor da rede pública e como é que funciona o processo, né? Então, em via de regra, essa parte de bolsa é mais para vocês saberem que vocês não precisam fazer nada em relação a isso. Ou seja, basta você ficar bem qualificado no processo seletivo, que o processo acontece meio que sozinho. E aí você vai indicar lá se você precisa ou não de bolsa, e isso é um processo que é feito dentro da própria universidade. Gente, eu vou parar para que a gente possa conversar um pouco, os que estão aqui, deixa eu só parar de gravar.